e o despertar do guerreiro interior. Você tem coragem de eliminar aquela parte sua que hesita? Aquela faceta que adia decisões importantes, que se autodestrói e permanece paralisada pelo temor? Zenão de Sítio experimentou sua queda mais profunda antes de estabelecer os pilares do pensamento estoico. Marco Aurélio redigia reflexões pessoais enquanto enfrentava batalhas, combatendo suas próprias limitações internas. A questão permanece. Você continuará nutrindo seus aspectos mais vulneráveis ou finalmente despertará o lutador que reside em seu interior? Que faceta prevalecerá hoje? Boas-vindas ao universo do estoicismo, onde convertemos sofrimento em poder e confusão em compreensão. Nesta caminhada, você jamais estará sozinho. Declare agora nos comentários: faço parte desta metamorfose, para demonstrar seu compromisso com o crescimento pessoal. Juntos, eliminaremos a persona limitada e liberaremos a verdadeira capacidade que existe dentro de você. O potencial adormecido. Já percebeu que está vivendo uma existência muito aquém de suas possibilidades? Que há dentro de você uma energia primitiva, intensa e inventiva. Contudo, ela permanece aprisionada, reprimida, sendo dominada por costumes debilitantes, reflexões insignificantes e justificativas bem elaboradas. Marco Aurélio registrou: o maior triunfo é aquele alcançado sobre nós mesmos. Este é o apelo que precisa escutar neste momento. Cada um de nós carrega duas personalidades distintas, a vulnerável e a resiliente, a indecisa e a determinada, a que se lamenta e a que atua, a que adia e a que desperta antes do amanhecer para cumprir sua missão. Essas duas faces batalham constantemente. A cada decisão, reflexão ou movimento, uma delas sai vitoriosa. A questão que molda seu futuro é direta. Qual delas você tem fortalecido? As lições dos grandes mestres. Zenão de Sítio teve tudo destruído em um desastre marítimo. Ao chegar em Atenas desprovido de recursos, reputação ou rumo, poderia ter capitulado, poderia ter abraçado uma existência miserável. Porém, foi precisamente naquele momento de maior fragilidade que descobriu a sabedoria filosófica e criou o estoicismo. Naquele instante, ele aniquilou sua versão limitada. E um homem renovado emergiu, alguém com objetivo, com entendimento, com autocontrole. Você aguardará perder tudo para renascer? Epicteto viveu em cativeiro, suportou maus tratos, não possuía autonomia, mas descobriu na mente o único território onde ninguém poderia influenciá-lo. Nenhuma pessoa é verdadeiramente livre se não domina a si mesma, proclamava ele. Diariamente, ele destruía sua versão frágil, controlando seus impulsos, priorizando a lógica sobre as emoções, a firmeza sobre o desalento. O reconhecimento da dualidade interior. Precisamente isso você deve executar agora: reconhecer sua identidade atual e determinar quem deseja se tornar. Sua versão limitada é astuta. Ela se camufla como bem-estar, persuade você de que é aceitável descansar um pouco mais, postergar tarefas, que ainda há oportunidade. Ela se oculta por trás de expressões atraentes como cuidado pessoal, quando na realidade o que necessita é autodisciplina. Ela sussurra: você merece uma pausa, quando verdadeiramente está evitando compromissos. Você escuta sua voz diariamente sem nem mesmo notar, mas a notícia encorajadora é: pode reverter esta situação imediatamente, pois o estoicismo não representa uma doutrina de reflexão passiva, mas sim de execução prática. A filosofia da ação. Esta corrente filosófica não instrui sobre pensamentos elaborados, mas sobre uma vida robusta.
O primeiro movimento é este: aceitar que existe uma versão sua que deve ser eliminada, não através de agressividade, mas mediante disciplina, através de decisões sólidas, com fronteiras irrevogáveis, com práticas transformadoras, com objetivos definidos, com ações cotidianas. O sucessor de Zenão ensinava que a consciência necessita ser exercitada como um músculo. E como todo exercício causa desconforto, perturba, mas transforma. Sua consciência, neste preciso instante, está sendo convocada para o conflito. Uma batalha contra a indolência, contra a autodestruição, contra o receio do fracasso, contra a necessidade de validação externa. O chamado para a transformação. Esta guerra somente pode ser vencida por alguém disposto a agir mesmo diante do medo, mesmo com incertezas, mesmo com sofrimento. Esta é a abertura de um processo que pode revolucionar sua existência, mas não será simples. Sua versão limitada protestará, oferecerá resistência, tentará arrastá-lo de volta para o antigo eu. Contudo, lembre-se, você não nasceu para a mediocridade. Dentro de você habita um combatente, um soberano, um pensador, um ser humano com capacidade para reescrever sua narrativa. Necessita apenas de uma coisa: determinação. Agora respire profundamente e questione-se: quem preciso permitir que desapareça para que minha verdadeira essência possa florescer? Eliminando a versão limitada de si mesmo. Simplesmente almejar eliminar os aspectos limitantes da própria personalidade não é suficiente. É fundamental identificar, enfrentar e transformar essas características. Tal processo demanda autocontrole, objetivos bem definidos e uma reformulação completa da própria identidade. A filosofia estoica nos revela que o verdadeiro controle não reside nos fatores externos que conseguimos influenciar, mas sim no domínio que exercemos sobre nosso universo interior. Epicteto afirmava: não são os acontecimentos que nos afligem, mas nossa interpretação deles. Portanto, a transformação inicial deve ocorrer na maneira como nos percebemos. Primeira etapa: reconheça sua versão limitada com transparência absoluta. Quem é essa personalidade limitada que deve ser abandonada? É aquela que se entrega às plataformas digitais por períodos extensos, ao invés de criar algo valioso. É a que permanece constantemente se queixando, responsabilizando terceiros pela ausência de evolução pessoal, ou que abandona qualquer empreitada diante da primeira adversidade. Faça uma pausa agora mesmo e registre. Identifique os padrões, pensamentos e atitudes que estão impedindo seu avanço. Essa compreensão é fundamental, já que é impossível superar um adversário que você se nega a reconhecer. Segunda etapa: estabeleça valores inquestionáveis. Marco Aurélio não iniciou sua conquista do império externo antes de dominar seu reino interior. Seus registros revelam um homem em permanente confronto consigo mesmo. Ele documentou: você possui autoridade sobre sua mente, não sobre as circunstâncias externas. Compreenda isso e descobrirá sua força. Para alcançar tal domínio, ele seguia valores fundamentais, e você também deve estabelecer os seus. Despertar cedo, exercitar o corpo diariamente, estudar, refletir, alcançar objetivos mesmo quando a motivação está ausente. Cada decisão determina qual versão prevalece em você, a limitada ou a poderosa. Quando esses valores se tornam inquestionáveis, a mudança se inicia. Terceira etapa: desenvolva uma nova rotina que fortaleça sua versão superior, a transformação pessoal. Não acontece apenas através da determinação, mas mediante práticas diárias. A versão limitada prospera na desordem, na falta de organização, na impulsividade.
A versão superior habita na organização, na constância, na consciência. Inicie modestamente, mas seja inflexível. Levante no mesmo horário, inclusive nos dias desafiadores. Nutra seu corpo com disciplina, sua mente com conhecimento, seu espírito com significado. É dessa forma que a versão limitada começa a definhar. Quarta etapa. Aceite o desconforto como um professor. Cleantes ensinava que o indivíduo estoico deve resistir às tentações e suportar as adversidades, não por apreciar o sofrimento, mas por compreender seu valor. O desconforto representa o campo de batalha onde a versão limitada sucumbe e a versão superior emerge. Pratique no frio, na solidão, diante da rejeição. A cada momento difícil enfrentado com firmeza, você está se moldando, criando a resistência de um novo ser, reprogramando sua essência, renascendo. Quinta etapa. Selecione sua nova identidade diariamente. A transformação em alguém forte não acontece instantaneamente. Essa escolha deve ser feita todos os dias, em cada decisão, em cada manhã ao despertar, em cada exercício que você não deseja fazer, mas executa, em cada vez que permanece em silêncio para escutar, em cada negativa ao prazer imediato. Crisipo, de Soles, sucessor de Cleantes, acreditava que a aplicação constante da razão sobre a emoção era o caminho para a excelência. E isso só se concretiza através de escolhas deliberadas. A cada nova atitude, você elimina a versão anterior e dá vida a uma nova. Reflexão final. Quantos dias você ainda permanecerá nutrindo um eu que apenas o destrói? Quantas oportunidades já foram perdidas porque permitiu que sua versão limitada assumisse o comando? E se hoje fosse o último dia em que você permitisse isso? Observe ao seu redor. Quantas pessoas vivem aprisionadas em padrões autodestrutivos, sonhando com transformação, mas paralisadas pelo medo, pela inércia ou pela insegurança? E quantas possuem a coragem de romper com tudo e renascer? Poucas, muito poucas. Talvez seja por isso que o verdadeiro desenvolvimento seja reservado àqueles que ousam morrer em vida para renascer em glória. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a se movimentar. A versão limitada está tremendo, sentindo seu fim, mas ainda tenta convencê-lo de que mudar é arriscado, que é melhor continuar como está, que amanhã você inicia. Mas o amanhã é o refúgio dos fracos. Os fortes vivem no presente, e o presente é o único momento que existe. Decida agora. Você continuará sendo vítima de si mesmo ou será o arquiteto da sua própria transformação? O ritual da metamorfose. Eliminar a versão limitada de si mesmo transcende uma metáfora motivacional. É um ritual psicológico, um renascimento. E todo renascimento exige um luto, uma ruptura com aquilo que foi confortável por tempo excessivo, com hábitos que pareciam parte da identidade, mas que sempre foram correntes invisíveis. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, compreendeu isso após perder tudo em um naufrágio. Ele declarou: "Fui afortunado em um naufrágio, pois foi assim que descobri o caminho para a filosofia." O caos destrói, mas também revela. A dor é o portal da metamorfose. Visualize um guerreiro no centro da batalha. Seus braços sangram, seus pés estão feridos, mas ele não recua. Ele sabe que o campo de guerra é o único local onde pode se provar digno da vitória. Agora reflita sobre você. Cada desafio enfrentado, cada dia em que se levanta mesmo sem energia, cada negativa que precisa dizer a si mesmo: essa é sua guerra. E na guerra, ou você elimina a fraqueza, ou ela o elimina.
você escolhe. A dor como forja. A dor não é sua adversária. Ela é a forja onde o aço do novo você está sendo moldado. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos maiores sábios do estoicismo, disse: dificuldades revelam o homem. Não há transformação verdadeira sem confronto. Você precisa se olhar no espelho da dor e declarar: é aqui que me transformo. Porque a dor expõe, a dor purifica. A dor, quando compreendida, é libertadora. Confrontando a sombra interior. A sombra que você esconde é o portal para seu poder. Jung disse certa vez: você só se torna iluminado quando olha para dentro da própria escuridão. O estoicismo não foge disso. Ele encara o lado sombrio da existência com coragem e presença. Por isso, eliminar a versão limitada não é negar sua existência, é aceitá-la, estudá-la e superá-la. Sua procrastinação, seus vícios, seus medos, sua autossabotagem, tudo isso é material de transformação. Cada fraqueza é uma semente de força não cultivada. Encare seus defeitos sem piedade, mas com propósito. Transforme culpa em ação, vergonha em disciplina, arrependimento em decisão. A rotina como templo sagrado. A rotina é o templo onde o novo você é construído. Marco Aurélio escrevia todos os dias. Ele não fazia isso para impressionar. Fazia porque sabia que a mente precisava ser domada diariamente. Era como afiar a espada do guerreiro interior. E você tem escrito? Tem silenciado o mundo para escutar sua alma? Ou tem vivido no barulho dos outros, na distração constante, no piloto automático da mediocridade? Seu cotidiano revela quem está vencendo dentro de você. Cada decisão é um voto a favor de uma versão. Você está votando em quem? A responsabilidade da autossalvação. Ninguém vai salvá-lo. Isso é sua responsabilidade. É duro ouvir isso, mas é libertador. Você não é mais uma criança esperando aprovação. Você é o arquiteto da sua própria ascensão. O mundo não lhe deve nada. Os outros não virão resgatá-lo. Seu passado não o justificará. Mas há algo divino em tudo isso. Você tem o poder de decidir hoje, agora, de erguer-se como um guerreiro que não precisa de aplausos, apenas de propósito. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é se tornar quem você nasceu para ser. O isolamento necessário. Você precisa desaparecer para renascer. Desaparecer do ambiente antigo, das amizades que o afundam, das desculpas que o paralisam. Isso pode ser solitário, pode parecer que ninguém entende, mas os grandes sempre caminharam sozinhos antes de serem seguidos. Se for necessário sumir por um tempo, que assim seja. Mas volte irreconhecível. Volte como aquele que eliminou a fraqueza dentro de si, como aquele que enfrentou o próprio inferno e voltou mais forte. A busca pela consistência, não pela perfeição. Lembre-se, isso não é sobre ser perfeito. O estoico não busca perfeição, ele busca consistência, ele busca virtude. Ele falha, mas não se rende. Ele cai, mas levanta. Ele sofre, mas não se quebra. Porque ele entendeu que a verdadeira glória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Crisipo dizia que a virtude era o único bem verdadeiro, e essa virtude nasce de pequenas vitórias diárias sobre sua própria fraqueza. Então, quem você será amanhã quando despertar? A transformação que você precisa abraçar, o que fará quando estiver sozinho, sem testemunhas. Como reagirá no momento em que o impulso de abandonar tudo bater à sua porta novamente? Questões aparentemente básicas, porém capazes de moldar completamente o rumo da sua existência. A resposta já habita em seu interior, aguardando apenas que você tenha coragem suficiente para encontrá-la. Você percebeu que sua antiga identidade está se desintegrando?
Para que uma nova personalidade emerja, é fundamental ter bravura. Após percorrer esta trajetória de autodescoberta, chegou o momento de confrontar a realidade sem hesitação. Sua versão limitada já domina perfeitamente o roteiro da autossabotagem. Seus padrões são facilmente identificáveis. Desperta tardiamente, negligencia a nutrição adequada, evita compromissos importantes, adia decisões cruciais, busca refúgio em justificativas vazias e transfere a culpa de seus insucessos para terceiros. Este padrão destrutivo lhe é familiar. O aspecto mais ameaçador dessa versão diminuída é sua natureza aparentemente inofensiva. Ela não provoca confrontos diretos, mas sim oferece uma falsa sensação de acomodação. Por essa razão, deve ser eliminada não através do ódio, mas mediante uma escolha consciente, não pela pressa, mas através da autodisciplina. Marco Aurélio registrou em seus escritos: o triunfo genuíno consiste em superar a si próprio diariamente. Sua batalha acontece cotidianamente, no silêncio, longe dos olhares alheios, mas é precisamente nela que você constrói sua excelência. Retornando à questão inicial, qual é a face da sua versão limitada? Neste ponto, a resposta já se tornou evidente. É aquela parte de você que se curva diante do receio, que aguarda validação externa, que almeja conquistas imediatas sem arcar com os custos necessários. É a porção que se lamenta ao invés de tomar atitudes, que adota uma postura de vítima em lugar de combater. Agora você compreende que essa versão não desaparecerá espontaneamente. Ela demanda enfrentamento diário, no reflexo do espelho, nas decisões que toma, nas palavras que profere, nas desculpas que se recusa a aceitar. Aquilo que o mantém aprisionado são rotinas, ambientes, relacionamentos e padrões mentais. Porém, a prisão mais poderosa sempre reside internamente. Nenhuma corrente é mais resistente que a convicção de que a mudança é impossível. A verdade fundamental é esta: tudo que está sob seu domínio tem origem na sua mente. Epicteto ensinava: não são os acontecimentos que nos impactam, mas nossa interpretação deles. Você possui o poder de reformular essa interpretação, de redefinir o conceito de insucesso, de reconstruir sua identidade, mas isso requer uma decisão transformadora. Aceitar responsabilidade completa por quem você é e por quem aspira a se tornar. Você permanece limitado porque ainda nutre a versão obsoleta, ainda a defende com argumentos frágeis, ainda a acolhe discretamente quando acredita estar desacompanhado. Porém, chegou o momento de libertar-se, de renunciar, de realizar um ritual simbólico de despedida para esse eu restritivo e de erguer, com determinação férrea e espírito inabalável, sua nova identidade, disciplinada, resoluta e livre. Como sua existência se transformará após essa decisão? Você passará a viver com propósito definido. Descobrirá que cada ação minúscula, desde despertar precocemente até selecionar conscientemente aquilo que absorve através dos sentidos, está esculpindo sua personalidade. Compreenderá que a verdadeira autonomia não reside na capacidade de fazer qualquer coisa, mas em ser quem você decidiu se tornar. Esta é a essência da autodisciplina. Este é o poder individual. Esta é a aplicação prática da filosofia estoica na vida cotidiana. Você abandonará a busca por motivação externa e começará a agir baseado em princípios sólidos. Deixará de ser meramente reativo para se tornar genuinamente proativo. Sairá do papel de vítima das circunstâncias para assumir a posição de protagonista da sua história. Mesmo quando tropeçar, e certamente tropeçará, você não se renderá, mas se erguerá fortalecido.
Porque agora compreende, a fragilidade não o define, apenas o testa, e aquele que persiste mesmo ferido já está conquistando a vitória. Você é seu próprio projeto de renovação. Ninguém executará essa tarefa em seu lugar. Nenhum programa educacional, nenhum mentor, nenhum conteúdo milagroso pode substituir seu esforço pessoal. Apenas você, na quietude da madrugada, no espaço de exercícios, quando a motivação está ausente, no não categórico às tentações, no foco inquebrantável em sua missão. É nesses instantes que sua nova versão está tomando forma. Relembre o ensinamento de Cleantes, seguidor de Zenão. Assim como o cão amarrado à carroça pode caminhar voluntariamente ou ser arrastado, o ser humano diante do destino pode cooperar ou resistir, mas o destino continua seu curso independentemente. A escolha pertence a você. Ser conduzido pelas situações ou caminhar com firmeza rumo àquilo que você nasceu para ser. Você já reconhece que a versão limitada deve ser superada. E a descoberta mais libertadora: você não precisa ser um herói impecável, apenas necessita tomar a decisão e persistir. Um dia, ao olhar para trás, você sorrirá, não porque alcançou todos os seus objetivos, mas porque se transformou em alguém que jamais se entrega. Congratulações por ter chegado até este ponto. Poucas pessoas possuem a coragem e a disciplina necessárias para se confrontar com tamanha sinceridade. Você já deu o passo mais desafiador. Reconhecer que a versão frágil de si deve ser superada para que seu verdadeiro potencial possa florescer. Esta jornada de transformação não termina aqui. Continue absorvendo conhecimento, aplicando os princípios e comprometendo-se com sua evolução constante. Faça agora uma declaração poderosa para consolidar este compromisso com seu crescimento. Sou invencível. Escolho evoluir diariamente. Esta afirmação será seu escudo e sua arma contra as dúvidas, o medo e a procrastinação. Utilize-a para recordar continuamente quem você verdadeiramente é. Se chegou até aqui, saiba que está trilhando o caminho dos vitoriosos, o caminho daqueles que não se conformam com menos que a excelência. Continue firme, disciplinado e determinado. Junte-se àqueles que não se satisfazem com a mediocridade, que buscam sabedoria prática e transformação genuína. Unidos, demoliremos obstáculos e construiremos vidas de poder, controle e serenidade. A jornada continua e seguiremos explorando como dominar a mente e a vida através da sabedoria atemporal que apenas a filosofia pode oferecer.